mas praticavam as obras do diabo. Quantos hoje tem dentro da igreja assim, dessa forma? Dizendo que são filhos de Abraão, mas praticam as obras do diabo. Jesus falou aqui nesse livro. Não sou eu que estou falando. Foi Deus que falou. Praticavam as obras do diabo. Então hoje a gente vê líderes espirituais e ovelhas buscando esse lado espiritual de promessa, o evangelho da prosperidade apontado para esse mundo, mas não querem conhecer a verdade, não querem ser libertos, procuram ser ensinados dessa forma, procuram líderes dessa forma, aonde Jesus afrontou eles, afrontou que eu falo assim, mostrou que esses não são os verdadeiros. Então a igreja, ela tem que entender e buscar, eu e você, pessoas que tenham responsabilidade com a palavra de Deus. Não é essa verdade que está sendo pregada aí fora, que as pessoas acham que é o evangelho verdadeiro, mas estão lá sendo guiados por cegos, e no final vão ser condenados pela palavra de Deus. Vão ser condenados, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que um cego não pode guiar um outro cego, que ambos cairão no abismo. Mas o povo de hoje não quer ser liberto. Eles procuram a libertação financeira, a sua libertação emocional, mas a libertação espiritual que Cristo nos ensina dentro da palavra de Deus, eles não querem. Não querem. Aí Jesus, ele fala: eu lhes estou dizendo que vim na presença do meu Pai, e vocês, o que ouviram do Pai de vocês, Abraão é nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então Jesus aqui está mostrando que aqueles homens daquela época não faziam a obra de Abraão. Aleluia. Eles não faziam, mas eles achavam que eram descendentes de Abraão, que participavam da família de Cristo. Então não adianta eu estar aqui dentro da igreja, vir para a igreja, mas não obedecer, como a irmã falou, que obedecer é melhor do que sacrificar, que ela trouxe a mensagem de Samuel, não foi? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta fazer sacrifício de tolo, vir à igreja, mas não está obedecendo a Deus dentro da palavra de Deus. É em vão. Está fazendo a obra do diabo, fazendo as coisas que agradam o diabo, bebendo, fumando, se prostituindo. Não gostam do seu irmão. Tem muitos que estão assim, estão dentro da igreja, mas não gosta do teu irmão. Está fazendo qual obra? Qual a obra? Se a obra de Deus é o amor. É assim a igreja de hoje. Eu estou falando aqui a pura verdade. O que adianta? Está dentro da igreja, mas não pratica o amor. Ontem eu estava repreendendo o meu pai segundo a palavra de Deus, e sendo meu pai. Estava conversando aqui com a pastora. Não adianta você achar que você desceu as águas e você não ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta. É perder tempo. É praticar as obras de Deus. É isso aqui que Jesus está falando. Eles achavam que era descendente de Deus, da mesma linhagem, vamos botar, com as suas características ou seus traços biológicos,
e achavam que faziam parte da família de Cristo. Vamos botar? A pastora é minha irmã, consanguínea, tem o mesmo sangue. Era o que eles achavam. Só que Jesus reprovou eles. Porque não adianta você ter laços biológicos, mas não pratica as obras que Abraão fez. Não adianta. Que Jesus está falando disso. E eles achavam. E Jesus Cristo reprovou. Porque não adianta. A gente tem que fazer as obras que Abraão fez. Ou as obras que Cristo fez. Senão eu e você seremos reprovados por Deus no grande dia. A palavra serve para mim também. Se eu não caminhar, a porta de Deus é estreita. Só que muitos acham que ela é larga, espaçosa. Eu, quando venho sempre trazer aqui a palavra, eu fico nervoso e já acostumado a estar levando a palavra. Fico nervoso, porque a gente tem uma responsabilidade com a palavra de Deus. Eu tenho uma responsabilidade com Deus, com o que eu vou passar aqui para vocês. Então, o que eu estou falando aqui? Jesus, ele reprovou, ele falou, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Quem era o pai deles? E eles dizendo que era filho, descendente de Abraão. E Jesus estava falando, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Não faziam a obra de Deus. Hoje, se a gente parar, se a gente for refletir, o evangelho que está sendo pregado hoje por esses falsos líderes, falsos profetas, falsos pregadores, são esse evangelho da prosperidade. O evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é a verdade que eles pregam, porque a verdade, muitos não querem receber o evangelho que vai te confrontar, que vai me confrontar e vai te confrontar a mudança de mente e de atitude. É isso que Jesus quer, mudança, para a gente não ser reprovado no grande dia. O que Jesus está passando aqui para a igreja é isso, é a gente obedecer a palavra dele. Mas muitos vêm obedecendo a homens, faz a vontade do homem, mas não faz a vontade de Cristo, e vai ser reprovado. Vai ser reprovado. A gente tem um grande ensinamento na palavra de Deus de Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei da época, conhecia a palavra de Deus, conhecia os ensinamentos de Deus, conhecia de cabo a rabo a palavra de Deus. Eles conheciam, tinham conhecimento, mas foi reprovado por Deus. Quando ele se chegou de frente para Jesus Cristo, Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Nascimento de quê? Espiritual. Era o nascimento dessa verdade aqui que Jesus estava falando. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a gente estar preso nesse mundo, preso nas coisas financeiras desse mundo, preso num carro bom, querer conquistar um carro bom, querer conquistar uma faculdade boa, querer status, como muitos estão querendo